Olha aí, né, pessoal? Quem diria? Quem poderia imaginar Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República, o ex-condenado, descondenado pelo STF, o gênio da economia, acabou de afirmar, falou isso hoje, dia 27 de outubro, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, né? Não obstante, a reportagem traga aqui que é o dia 28, estão falando no futuro aqui. Enfim, né? Lula falou abertamente, assumiu que não vai cumprir a meta fiscal estabelecida pelo seu próprio governo para o ano que vem, porque supostamente o mercado é ganancioso demais. Olha que coisa maravilhosa, né? O governo vai gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque o mercado é muito ganancioso, esse mercado que só quer saber de dinheiro e de obrigar o Estado a cumprir as suas metas fiscais. O Lula afirmou aqui que se ele cumprir isso aí, arrisca, ele não vai ter dinheiro para fazer investimentos. Coitadinho do Lula, né? Então vamos dar uma olhada nessa história, ver esse caso aqui de mais uma mentira que o Lula cultivou durante algum tempo e que agora ele descaradamente assume. Vamos conversar sobre a questão fiscal do Brasil de forma geral. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, olha só o que o Lula falou. Volto a dizer, pessoal do Estadão, que é onde eu estou lendo essa notícia aqui, sexta-feira, dia 28, faça-me um favor, né, pessoal? Vamos revisar pelo menos o básico do básico nas notícias, né? Mas então aqui ele falou no café da manhã com jornalistas ali no Palácio do Planalto, jogou essa bomba em cima da mesa e disse que esse orçamento planejado pelo seu próprio governo, essa meta fiscal aí, não é realista e que então o governo dificilmente cumprirá essa meta fiscal. Essas são as palavras usadas pelo Lula, né? Usou essa expressão que dificilmente eles vão conseguir cumprir, então, esse orçamento. E aí, por que o Lula afirmou isso? Ele assumiu que o governo dele é incapaz de fechar as contas? É incompetência do governo que levou a isso? Claro que não, né? Ele colocou a culpa em outras questões. Disse aqui o seguinte, né? Que eles não vão chegar a essa meta zero, porque, conforme eu sempre falo aqui, certamente você se lembra, o plano orçamentário do governo Lula para 2024 era chegar lá no final do ano com um déficit fiscal zerado. Vai ter déficit esse ano aqui, mas eles queriam zerar a conta no ano que vem e 2025, olha só, chegar com superávit primário, né? Vai vendo. Mas aí essa coisa foi subindo no telhado ao longo dos dias, aí, ao longo das semanas. Fernando Haddad continuou batendo o pé nessa história, mas todo mundo sabe que isso não vai muito para frente, né? Então ele afirmou aqui o seguinte, né? Que eles não vão chegar a essa meta zero aí, ou dificilmente vão chegar, porque eles não querem fazer corte de investimentos e de obras, né? De obras, é claro que eles não vão cortar nunca. Como que eles vão continuar girando a máquina, aquele sistema das obras públicas e tudo mais, se de fato eles cortarem isso aí, né? Então, obviamente, o governo Lula iria continuar com tudo isso, com todos esses gastos. Basicamente, o que ele está falando é isso, né? Não vamos ter um orçamento equilibrado, porque nós vamos gastar muito dinheiro, né? Então, olha só o que ele falou, é uma coisa mais descarada e chega a ser engraçado, né? Seria cômico se, infelizmente, não fosse trágico. Eu não vou começar o ano fazendo um corte de bilhões nas obras que são prioritárias neste país. Imagina o que é obra prioritária para esse cara, né? Certamente qualquer obra tocada pela OAS, pela Odebrecht, né? Tem a sucessora da Odebrecht agora, mas enfim, para esse pessoal do cartel das empreiteiras aqui do Brasil, né? Então, qualquer obra tocada por esse pessoal para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é de fato assim uma obra prioritária. Segue o molusco. Eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando a meta que eles acreditam que vai ser cumprida, né? Primeiro ponto, o mercado não acredita que a meta vai ser cumprida, nunca acreditaram, o mercado já tem suas próprias projeções para o próximo ano, então não tem nada disso que eles projetaram, meta, absolutamente, né? Agora, olha só a hipocrisia, a cara de pau, o cinismo do Lula falando uma coisa dessas aqui, né? O mercado é ganancioso demais, ele fica cobrando a meta, mas é claro, seu animal, seu quadrúpede, o mercado está cobrando algo que o governo prometeu. Foi o seu governo, Lula, foi o seu ministro da Fazenda que apresentou o orçamento lá para o Congresso Nacional dizendo que vai ter um déficit zerado para o ano que vem. Essa é a meta fiscal que o seu governo apresentou.
O mercado está apenas cobrando algo que você prometeu, que a sua agente econômica prometeu. Qual que é o problema disso? O mercado está errado em cobrar algo que você falou? Se você não ia cumprir, não ia conseguir cumprir, então não prometesse, não falasse, colocasse uma coisa mais realista no orçamento. Mas não, a sua equipe econômica quis fazer esse orçamento, apresentou isso para o Congresso Nacional e publicou isso, né? Deu publicidade para essa história. Então agora você vem querer colocar a culpa no mercado, não, porque o mercado é ganancioso, ficam exigindo uma meta aí, querem que a meta seja cumprida e tudo mais. É claro, você colocou a meta. Se você é incapaz de cumprir a meta, não coloca isso no primeiro momento. Fala a verdade para o mercado vai esperar o que você disse. Ah, o mercado agora está cobrando. Claro, você prometeu, mentiroso igual você é, né? Achou que a coisa poderia avançar. E ele segue aqui nos absurdos dele, né? Eu fico até meio irritado com essas baboseiras que o presidente fala. Mas ele disse aqui o seguinte, né? Que a meta pode ficar com um rombo nas contas públicas entre 0,25 a 0,5 do PIB, né? Então, aqui existe a tal da banda, né? A banda ali que é um para baixo ou para cima da meta fiscal que seria aceitável dentro do arcabouço fiscal. Então, Lula mais ou menos está falando disso aí, dessa banda, né? Mas aí ele diz o seguinte: tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai fazer. O que posso dizer é que ela não precisa ser zero, a gente não precisa disso, né? Então, o que o Lula está falando é que não vai ser. Se ele diz que não precisa ser, é porque não vai ser. Ele não vai perseguir essa meta, isso não vai acontecer em hipótese alguma, né? E ele diz aqui que se o Brasil tiver o déficit de 0,5%, 0,25% do PIB, no caso, né? O que é? Nada, absolutamente nada. Vamos lá, Lula, não é nada isso aqui? O PIB do Brasil é de 10 trilhões aproximadamente, foi isso no ano passado, então 0,25, 0,5 dá algo aí entre 25 bilhões e 50 bilhões de reais de déficit, de rombo nas contas públicas. Imagina o tamanho desse rombo, 50 bilhões de reais que o governo gastou a mais do que poderia gastar para ficar com as contas equilibradas e entregar o orçamento, né, a questão fiscal, que havia sido proposta, aprovada no Congresso Nacional. Claro que está sendo votada ainda a história, tá? Mas é o que o governo apresentou. Então aqui ele disse que vai conversar com o Haddad sobre esse assunto aqui, o único no governo que ainda defende essa história de um déficit zerado, uma conta fiscal equilibrada no 0 a 0, quem defende isso apenas é o Fernando Haddad de fato. Simone Tebet já chutou o pau da barraca, fiz mais um vídeo falando sobre ela, sobre as declarações dela aqui neste canal recentemente, depois você pode procurar aqui, porque a Simone Tebet é a ministra do Planejamento e Orçamento, então, na verdade, deveria ser dela a palavra final. Nesse caso aí, essa é a atribuição dela, né? Mas ela já chutou o pau da barraca, falou que isso não vai acontecer, não vai rolar essa questão do déficit zerado. O próprio secretário ali do Tesouro Nacional, que eu esqueci o nome, mas que é um subordinado do Fernando Haddad, também falou que não vai rolar déficit fiscal zero. O Haddad é o único que continua acreditando nessa história e agora o Lula vai conversar ao pé do ouvido com ele para que ele também desacredite disso e assuma para o mercado que o orçamento que foi apresentado ao Congresso Nacional é apenas uma peça de ficção. E aí é claro que tem o fator ainda 2024, né? A questão de ser um ano eleitoral e é claro que as torneiras dos cofres públicos vão jorrar dinheiro, né? É provavelmente por isso, inclusive, que o pessoal lá do Congresso Nacional vai aceitar um orçamento muito mais maleável, um rombo nas contas públicas, porque eles sabem que eles próprios serão beneficiados nessa história, né? Então, eles querem fazer parte dessa bagunça, dessa zona fiscal, dessa confusão aí que vai ser o próximo ano, não tenha dúvidas, porque o governo Lula já dá todos os sinais de que vai seguir para esse caminho. E há outros agravantes ainda, né? Por exemplo, o governo não se importando com a questão da inflação. Lula já comentou anteriormente que o Brasil consegue lidar com uma inflação de 2 dígitos, o que demonstra que ele não tem qualquer compromisso no controle da escalada da inflação. Basicamente, o que mais piora esse cenário é a dívida pública constante, porque essa dívida pressiona também o governo por uma redução na taxa básica de juros. Essa redução continua empurrando a inflação, retroalimentando essa história toda aí, né? Então, o governo Lula já demonstrou que não tem compromisso com o controle da inflação, com restringir a depreciação da moeda brasileira. Agora, o governo Lula também
abriu as comportas das besteiras que ele fala, descaradamente assumiu para todo mundo ouvir que o governo não vai perseguir a meta fiscal que foi colocada para o ano que vem, né? Que é uma grande desgraça para o Brasil, mas a gente já esperava que isso fosse acontecer, em primeiro lugar por ser o governo Lula, ser a mesma coisa que ele sempre foi, não mudou nada, aliás, ele só está pior porque ele está fazendo tudo com mais velocidade, ele demorou mais para destruir o Brasil nos governos anteriores, nos mandatos anteriores dele, agora ele chegou no afã de arruinar o país mesmo, né? Então, o governo Lula é mais do mesmo, só que acelerado, mas não apenas isso, né? Esse não é o único problema nessa história, aí, o fato do Lula manter o que ele já fez, fazer o que ele sempre fez. Trata-se do que foi proposto no arcabouço fiscal, aquela possibilidade de o governo, o presidente da República, violar as próprias regras estabelecidas pelo orçamento e depois só mandar uma cartinha pedindo desculpa para o Congresso Nacional, falando foi mal aí galera, ano que vem vai ser melhor, e não ter qualquer tipo de punição real por conta disso, não ser aí de fato colocado contra a parede pelo Congresso Nacional por um crime de responsabilidade fiscal. Então quando esse dispositivo entrou no arcabouço fiscal, ficou claro para todo mundo, ficou evidente que o governo não tinha qualquer compromisso fiscal e a coisa só iria descambar a partir daí. Bem, parece que ela descambou um pouco mais agora. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.